Olá, gente. Eu sou Danilo Alba da No Topo e estou aqui com Ana Carolina para falar sobre LGPD, né? Eu sei que é um assunto muito que está muito na moda também, né? Muito em alta e tem vários conteúdo por aí. E a gente decidiu fazer essa pequena entrevista, esse conteúdo, falando com um advogado que trabalha com isso, né? Porque eu tenho já as minhas opiniões, né? Trabalhando no marketing digital, mas eu acho que a minha opinião, o meu palpite não vale nada se comparado com aquele de alguém que profissional da área. Então, primeiramente vou introduzir a Ana Carolina, né? Ana Carolina, você pode se apresentar? Qual é, que é a sua conexão com o LGPD? Enfim, o que é que você faz da vida e tudo mais? E aí a gente vai começar com as nossas entrevistas. Olá a todos. Bom, meu nome é Ana Carolina Botter, eu sou advogada no Brasil, em Portugal e na Itália. Tenho um escritório em Roma, um escritório em São Paulo e a gente trabalha bastante com direito empresarial. Então, logicamente, a gente está por dentro ali desse assunto que está em voga agora, né? A questão da LGPD, que é muito importante. É uma lei de muito impacto depois do Código de Defesa do Consumidor para as empresas. É a lei de maior impacto que a gente tem aí hoje em dia. Então, realmente é um assunto muito importante para todos. Vamos ali abordar os temas e ver o que eu consigo esclarecer aí para vocês. Que bom, muito obrigado por participar dessa entrevista. Então, a gente sabe que na Europa, né, obviamente, como você já mencionou, já está há mais tempo, né, acho que do ano passado, se não me engano, eu mesmo sou italiano, estou bem o meu que acompanhando, mas primeiramente eu gostaria de saber um pouquinho se tem uma história, um histórico desse LGPD, do porquê que surgiu, enfim, eu sei que não tem muita história porque é uma coisa bem recente, né, se comparar com, digamos, a história do mercado no geral e também com a história da internet no geral. Mas tem nessa pequena história, tem algum ponto relevante que você gostaria de ressaltar? Na verdade, assim, na Europa, né, essa lei foi, a gente tem o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que foi criado em 2016, e ele passou a ser obrigatório em 2018. Então, esses 2 anos as empresas tiveram para se adaptar, se adequar, hoje em dia já é uma prática comum aqui adotada na Europa, né? E até por isso que o Brasil começou a sofrer essa pressão, digamos assim, porque no comércio internacional a Europa queria ter uma segurança também em relação à proteção de dados dessas empresas que faziam essas transações internacionais. Então acabou que já desde 2010 tem essa discussão no Brasil sobre a proteção de dados, logicamente, várias situações mundiais, inclusive aquele escândalo do Facebook, né, que vazou informações ali para a campanha do Trump e tal. Então tudo isso gerou ali uma situação de emergência para criar essa lei. E essa lei no Brasil, então, ela foi promulgada em 2018, né, em agosto de 2018. A gente teve também esse mesmo prazo da Europa de 2 anos para adequação. E agora ela entrou em vigência em 18 de setembro de 2020, né? Então ela já está vigente. E muito disso, logicamente, para a proteção dos nossos dados ali como cidadãos brasileiros e também para ter essa questão da garantia ali internacional por ter a Europa já esse regulamento há mais tempo do que a gente, né? A gente já está com 2 anos de atraso ali. Mas aí vem a pergunta que também é uma pequena provocação. Eu gosto sempre de tocar um pouquinho uma parte provocativa, né? Até para nos diferenciarmos. Mas aí, precisa se preocupar? A gente precisa mesmo se preocupar? Ou é uma coisa mais assim que a gente tem que colocar como pressão, porque aquela coisa, né? Todo mundo está fazendo, tem que fazer também, e aí vai ficar meio que batida. Qual é que é o nível de preocupação e atenção que a gente deveria dar a esse assunto? Olha, no meu ponto de vista, a atenção máxima, tá? Porque essa lei realmente ela veio para regulamentar e para aplicar penalidades muito altas, inclusive multas altíssimas, advertências, e não só questões administrativas, né? Porque a própria justiça já vem aplicando como base essa lei para condenação de danos morais. Então, as empresas têm que realmente ter uma atenção, e a gente vê que, por incrível que pareça, depois desses 2 anos, a maioria das empresas ainda não se adaptaram, se adequaram, estão tentando ver agora, depois que a lei entrou em vigor, efetivamente em vigor, estão querendo agora, estão em pânico, né? O que eu faço? Por onde eu começo? Mas não é questão de ter pânico, é questão só de realmente se adequar e cumprir essas exigências da lei, porque a lei não veio para
proibir, né, o uso dos dados, tratamento, enfim, banco de dados, nada disso. Ela veio exatamente para regulamentar e coibir esse uso indevido, né, fraudes, enfim, uso indevido, esse exagero ali da invasão de privacidade, liberdade que o cidadão tem que ter na sua tranquilidade, até porque ele é o titular das suas informações, né? As empresas estão esquecendo disso, que a titular das informações, dos dados pessoais são os cidadãos, não são as empresas. Então, essa lei veio, na verdade, para devolver esse controle para o titular, né, dos dados, poder ter essa segurança, tranquilidade, que esses dados vão ser usados com uma maior responsabilidade, né? É basicamente isso. Mas quando a gente vai, imagine que uma empresa vai querer se, né, adequar, né, fazer todas as adaptações necessárias e tal. Ela pega a lei, pega todas as instruções e tal, e tá tudo claro, bonitinho, definido o que tem que fazer, ou porque muitas vezes a preocupação vem não só do fato de faço ou não faço, mas também de como faço. Então, isso está tudo bem claro o que fazer? Está tudo bem definido? Porque eu, pelo menos, quando eu vi algumas coisas, né, eu obviamente não tenho conhecimento legal, né, mas, por exemplo, eu vi que tem uma zona muito cinza na questão do legítimo interesse. Se não me engano, é o mesmo, no caso, a mesma empresa, a mesma agência que tem que definir o critério do legítimo interesse, alguma coisa do tipo. Eu não consegui achar alguma coisa clara e definida. Então, sou eu que não consegui, ou seja, tá lá, tá bem claro, mas eu não entendi, ou realmente as coisas não estão bem definidas ainda, que estão em situação embrionária? A lei ela é clara, mas logicamente para quem não usa o direito no dia a dia, para os empresários, por exemplo, não é que todo mundo vai ler a lei e vai entender rapidamente. Então, a empresa vai precisar realmente de um corpo multidisciplinar, digamos assim, de um jurídico, com um departamento de TI, enfim, para adequar, né, se adequar a essa nova realidade ali da lei. E essa lei também ela vai sofrer alguma regulamentação posterior ali pela Agência Nacional de Proteção de Dados, né, que é o órgão fiscalizador que vem para regular, fiscalizar, enfim, algumas coisas ainda estão em aberto que vão ter que ser regulamentadas posteriormente, caso a caso, enfim, dependendo do tipo de empresa, do porte e tudo mais. E essa questão do legítimo interesse realmente é uma questão bem complicada, porque é uma base legal, né? Porque a lei ela te oferece algumas bases legais para você utilizar os dados, né? Como você pode tratar os dados. Então, o consentimento é o principal ali, né? Com consentimento, a empresa já está assegurada, basicamente, que esses dados podem ser tratados. E o legítimo interesse é uma outra base legal, que é um pouco subjetiva, né? Digamos assim. Então, pode ser uma válvula de escape para as empresas, na verdade, para poder usar esses dados, tratar esses dados de uma forma mais livre, só que também tem que ser feito com um pouco de cautela, porque a empresa que se basear no legítimo interesse para tratar os dados, ela vai ter que passar por essa fiscalização e explicar, né, e ter o relatório de impacto de proteção de dados, por que ela está usando o legítimo interesse. Então, para ser mais claro, por exemplo, eu sou consumidora ali, eu sou consumidora, sou cliente de uma concessionária de carros, eu troco meu carro todo ano ali na mesma concessionária. Então, essa concessionária sabe que eu tenho interesse em receber as informações, publicidade, enfim, daquele negócio e me manda essas informações. Logicamente, ela pode alegar que isso é um legítimo interesse, porque tem o balanço, né, entre a publicidade que ela tem que fazer e o meu interesse em comprar esses carros, enfim, saber as promoções e tal. Então, não tem necessidade do meu consentimento, porque eu já sou uma cliente e tal. Agora, a partir do momento que essa concessionária, por exemplo, passa meus dados para uma empresa de cosmético, essa empresa de cosmético começa a me ligar, enfim, essa empresa de cosmético já não pode alegar que tem legítimo interesse, né, para tratar os meus dados, porque ali não tem nenhum interesse em comum, né? Então tem que ter um balanço ali, e realmente a empresa que se basear no legítimo interesse vai ter uma fiscalização um pouco maior. Então tem que tomar cuidado, por ser uma válvula de escape, obviamente, no tratamento dos dados, mas como isso vai ser feito, né? E as figuras ali que vão cuidar disso, o controlador, o operador, enfim, e o encarregado, eles têm que estar bem conscientes e saber como explicar essa situação depois de uma eventual fiscalização e até
em relação ao consumidor, né? O consumidor hoje em dia ele vai ter o livre acesso, né, a esses dados, a essas informações, então ele tem que saber por que a empresa está alegando que ela está usando essa base legal para tratar esses dados. Ficou bem claro. Mas vamos ver, então, quais são as bases legais? Tem o consentimento, né? O legítimo interesse. Quais são as outras? Você A poderia gente tem, elencar todas tem elas? algumas, né? Mas assim, para citar as principais, tem o consentimento, o legítimo interesse, a proteção à vida, né? Se eu encontro uma pessoa, por exemplo, ele sofreu um acidente, eu vou ter que pedir consentimento para usar o telefone dela? Não, né? Eu vou lá, vou fazer o que for possível para proteger a vida dessa pessoa. Se eu precisar usar os dados para cumprir um contrato, para uma ação judicial, uma ação administrativa ou arbitral. Então, tem algumas bases legais que possibilitam o uso dos dados independentemente do consentimento, né? Então, todo mundo agora já está pensando que tem que ter o consentimento para tudo, não é bem assim, né? Entendi. Então, tem algumas, até para atender exigências de outras leis, né? Por exemplo, uma empresa que ela tem que cadastrar os funcionários na Caixa Econômica para ter acesso ao fundo de garantia, ela não precisa do consentimento do funcionário para fazer esse cadastro, né? Então, ela está atendendo uma exigência legal. Então, ela pode usar esses dados, né? Que é importante, inclusive, citar isso, né? Além do consumidor, né? A gente tem também os empregados, tem os fornecedores, a gente está sempre passando informações, a gente vive de informações, então a informação de todas essas pessoas com quem a gente se relaciona vão ter que ser muito bem protegidas, né? E dentro dessa política é que cada empresa vai ter que criar para poder tratar esses dados. Muito interessante. E quem são, então, no geral, nesse processo todo, quais são os atores envolvidos, né? Quem que faz o quê, né? Eu li a respeito, o titular, o operador, o controlador, o encarregado. Você poderia explicar rapidinho quais são os atores, qual que é o envolvimento de cada um nesse processo todo? Agora a gente vai começar a ouvir bastante nesses termos ali, mas então esses personagens, vamos dizer assim, que envolvem aí as relações ali da lei são o titular, né? O titular é a pessoa a quem pertencem os dados, né? E o controlador, ele é a pessoa físico-jurídica, importante, tá? Fazer esse parênteses, que não é só a empresa, não é só a pessoa jurídica que tem que obedecer às regras da lei, pessoas físicas que estão, obviamente, exercendo uma função ali, uma profissão, por exemplo, advogado, engenheiro, médico, também vão ter que se adequar a essa lei. Então, o controlador, ele é a pessoa física ou jurídica. Tem um operador? O controlador, ele é a pessoa física ou jurídica que decide o que vai fazer com esses dados, né? Como vai coletar, como vai tratar esses dados, que dados ele precisa para desenvolver o seu negócio. Então, esse é o controlador, né? A empresa, digamos assim. O operador, ele é a pessoa que também pode ser física ou jurídica, que vai realizar o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador. Então, para a gente esclarecer, deixar mais fácil para o pessoal entender, vamos supor que eu sou dona de uma loja de roupa, por exemplo. Então, eu sou a controladora, eu sou a empresa, e eu decido que eu tenho que captar esses dados ali para o meu negócio. E eu peço para uma vendedora minha, quando o cliente vai fazer o pagamento da compra, que ele preencha um cadastro. Então, essa vendedora está atuando como uma operadora, né? Está atuando no meu nome, sob minhas exigências ali, as minhas regras, mas ela está atuando para mim. Então, eu sou a controladora, ela seria a operadora. E a gente tem uma terceira figura, que é o encarregado, né? O encarregado ou DPO. Né? Uma quarta figura, titular, operador, controlador, encarregado, é isso? A gente tem o titular, o controlador, que é a empresa, o operador que vai operar em nome da empresa. A gente tem ainda uma outra figura, que é o encarregado. Isso. O encarregado ou DPO, né? Data Protection Officer. Essa pessoa nada mais é do que um canal. Ele vai ser um canal entre a empresa, que é o controlador, e o consumidor, né, a pessoa física, ali, o titular dos dados, e um canal também entre o controlador e as autoridades fiscalizadoras. Então, esse encarregado, ele vai responder ali, né, as demandas ali do consumidor, do órgão fiscalizador, vai entregar relatórios, enfim. É até um novo núcleo ali, de trabalho que vai se abrir, porque, obviamente, as empresas, inclusive, principalmente as empresas pequenas, não vão ter como nomear tantas pessoas ali para esses cargos, né? Vão acabar contratando empresas terceirizadas que façam esse trabalho, enfim. Entendi.
Vamos ver agora a questão da obrigatoriedade. Obrigatório, tipo, se eu trabalho nessa captura de leads, né? Ou, né, por exemplo, que é típico de um trabalho inbound, ou às vezes também a gente faz prospecção ativa. É obrigatório definir uma base legal para cada lead que estiver na minha base? Ou é uma coisa, é mais uma coisa nice to have, né? Uma coisa legal para ter, mas não necessariamente obrigatório? É assim, a gente como advogado, lógico, né, a gente está sempre querendo agir com a maior cautela possível para preservar esse cliente depois de uma possível ação judicial, de uma sanção administrativa, enfim. Então, o que a gente entende é que quanto mais específico e mais claro for a questão ali do consentimento, sempre melhor. Logicamente, as leads, como eu expliquei no começo, podem ter leads que você trate como legítimo interesse, com certeza, mas aí você vai ter que também ter um bom argumento para isso. Então, no geral, falando no geral, o que a gente indica é que realmente essa ação de marketing, os cookies, enfim, o marketing digital no geral, ele trate esses dados com o consentimento do consumidor. E o consentimento tem que ser específico, tá? Não pode ser uma coisa genérica. Eu deixo, eu autorizo tratar, autorizo pegar todos os meus dados, utilizar para qualquer coisa. Então, se você, por exemplo, uma empresa pretende utilizar esses dados e passar para terceiros, inclusive, que isso esteja bem especificado, bem claro, para que o titular dos dados, né, autorize ou não essa divulgação dos seus dados. Então, a gente entende que quanto mais claro, preciso e específico seja, melhor. E o outbounding, logicamente, é muito utilizado, vai ser um pouco restrito agora, né? Não vai ter como, porque, por exemplo, uma lista ali, né? Para quem não entende, não sabe o que é, a gente usa às vezes uma lista de um convênio, por exemplo, um convênio médico, tem os participantes, você vai lá, faz uma lista, que essa lista depois acaba virando um mailing para uma publicidade. Então, isso vai cada vez mais ser um pouco mais restrito, né? Porque, na verdade, ou você pede uma autorização para cada pessoa, ou você consegue determinar que isso é legítimo interesse, mas aí, como eu expliquei, é uma válvula de escape, mas tem que ser usada com muito cuidado, muita atenção e muita cautela. Entendi. E tem uma diferença entre o lead, o contato de um PF e um PJ? Por exemplo, eu tenho uma empresa pode trabalhar como B2C, ou seja, ela business to consumer, ela vende direto para o consumidor Uhum. final, né? Aquele o exemplo que você fez do carro, né? Ou, sei lá, eletrodomésticos e tudo mais. Ou eu posso ter uma empresa B2B, ou seja, ela vende business to business para outras empresas. Então, nesse caso, o contato da pessoa, ela não tem muitas vezes nem precisa nem de CPF, nem do e-mail particular, né? Seria, por exemplo, comercial arroba empresax.com. Tem alguma diferença nesses dois casos? Porque, bom, enfim, vamos primeiro perguntar a respeito. Tem alguma diferença entre se o lead é PF ou é PJ? Não, na verdade, assim, como eu expliquei, o dado pessoal ele se refere à pessoa física, né? A Hum. empresa não tem dado pessoal. Porém, logicamente, no B2B ali, você também está lidando com pessoas que estão por trás dessas empresas, né? Então, tudo que se relacionar a dados pessoais, que em algum momento esses dados sejam cruzados, sejam captados, você vai ter que ter o mesmo tipo de consentimento. Então, depende até onde chega, né, essa relação ali com a pessoa jurídica, né? Logicamente, com a física é muito mais É. nítida, muito mais clara ali, que tem que ser feito, tem que ter um consentimento, que sabe quem é a pessoa, né, final ali. Aí, para ter Mas, um cenário mais específico de prospecção, né, que a gente mencionou já de outbound, imagine que eu esteja fazendo uma prospecção ativa via e-mail, tá? Então, e aí eu estou conversando com o João da Silva e o e-mail dele é joão@empresax.com.br, tá? Então eu entro em contato com ele por via desse e-mail que provavelmente eu peguei ou no LinkedIn ou outras plataformas que disponibilizam. Então eu não sei nem o telefone dele, não sei o CPF, ele não disponibiliza isso, ele só disponibiliza o e-mail, uhum. eu tento entrar em contato por e-mail. Às vezes ele responde, às vezes não responde. Onde é que está o nível de responsabilidade nesse caso? Tem risco?
Por que estou perguntando isso? Porque normalmente as plataformas que fazem esse tipo de trabalho falam que elas estão no respeito total da LGPD. Então, mas eu fiquei na dúvida. Eu acho que faz sentido, por quê? Porque a gente está fazendo um contato, o legítimo interesse seria puramente comercial, porque o cara trabalha, né, no business, entre aspas, então eu não estou vendendo alguma coisa além tentando de entrar em contato além do business, mas obviamente eu fico na dúvida, por isso que eu pergunto, tá certo o meu raciocínio ou não? Tá certo, porque na verdade, assim, a partir do momento que ele disponibilizou esse e-mail publicamente no LinkedIn ou, enfim, em outra aplicação, ele torna público e ele se permite, né? Agora, o importante, logicamente, é talvez nesses e-mails acrescentar alguma uma questão ali, se você não quer mais receber, né? Como normalmente a gente Sim, recebe sim. já de algumas empresas, se você não quer mais participar da newsletter, enfim, não quer mais receber informações, colocar uma opção ali, né? O opt-out muito visível, muito fácil ali da pessoa dizer que não quer mais aquilo, enfim. E aí você está respeitando claramente, você não está abusando ali É, eu, dos dados que você coletou. é muito Né, interessante isso. tudo, obviamente, tem tudo um equilíbrio, não é que não vai poder mais usar, fazer nada, só que tem que ter um equilíbrio, né? É muito Sem interessante. invadir tanto a privacidade das pessoas, a pessoa ter aquela possibilidade de falar, não quero mais, e aí as empresas respeitarem, que não está acontecendo, né? A gente recebe 1000 ligações ali por dia, pede para as empresas não ligarem, e as empresas acabam não respeitando. Então, é basicamente isso que vai mudar. As empresas vão ter que começar a respeitar um pouquinho mais a privacidade e a intimidade das pessoas. É muito interessante isso, porque a gente tem realmente esse risco. Você usa a palavra-chave, equilíbrio, né, balanço, porque tem esse risco de associar tudo. Muitas vezes a gente faz bastante um trabalho de outbound, de prospecção ativa, que é um trabalho até clássico, né? Você tem um produto, um serviço, você simplesmente quer mostrar para os outros para ver, ter a chance de ver se você resolve o problema do seu potencial cliente. O problema, e até aí tudo bem. O ponto é até onde vai a sua agressividade, né? Porque alguém pode responder sim, pode responder não, e você fala, beleza, obrigado pela atenção, não vou te incomodar mais. Mas o ponto é que muitas vezes continua esse tipo de tentativa de contato mesmo quando o lead se posicionou. E acho que essa aqui, aí entra em toda essa questão do spam. Então, muitas vezes a gente acaba confundindo as coisas e isso vai muito vai ser negativo também para quem faz um trabalho bem feito. Por isso que para mim é importante definir isso. Então, quem faz o trabalho bem feito, quem fica simplesmente na tentativa de entrar em contato, de fazer esse trabalho de prospecção, especificamente B2B, e deixa claro, meu amigo, eu estou só tentando fazer contato porque eu quero propor isso, né? Quero ver se a minha solução pode ser interessante para você, e ao mesmo tempo deixar claro que se o outro não quiser seguir na conversa, aí eu deixo de tentar entrar em contato. Então, fazendo dessa forma, tá tudo certo. Eu não posso me preocupar, certo? Não, fazendo dessa forma, você está respeitando, e por isso que é Ótimo. importante, ao máximo, lógico, tem coisa que vai ser realmente baseado no legítimo interesse, tem coisa que vai ter outras bases legais, mas vamos supor que você está baseado mais no consentimento. Se você está baseado no consentimento, você já está ali praticamente resguardado, né? E se você trabalha com outras bases legais também, logicamente, você tem que ter essa noção, digamos assim, esse bom senso, né? De que a lei veio exatamente para equilibrar as relações ali entre esse marketing, por exemplo, esse marketing digital e um consumidor que não quer receber. Então, se você respeitando os limites, você está respeitando a lei, né? Então, vai ser, obviamente, punido quem não respeitar, como já aconteceu, né? Como eu estava falando, já teve caso, inclusive, de ações judiciais que foram julgadas com base na lei, já nesse curto período que ela está em vigência, condenando a pagamentos de danos morais, porque realmente ficou claro ali que a empresa não respeitou, né, a vontade do consumidor ali de não ser importunado, né, e ter seus dados ali foram transmitidos, inclusive, para terceiros, e acabou que a empresa foi condenada realmente a pagar danos morais, né, e um ponto importante que eu acho que é um ponto positivo ali para a gente pensar também, é que vai acabar que essas leads vão ser mais direcionadas e vão ser afuniladas, então quem vai participar ali da sua base de dados vão ser pessoas realmente interessadas no seu negócio, então vai perder um pouco
dessa multidão ali, que às vezes acontece e que não serve muito, né, não tem muita utilidade. Então, vai acabar funilando muito mais ali para as pessoas mais interessadas no seu material, no seu negócio, para que elas se aproximem, inclusive, mais da sua empresa, né? Então, acho que os perfis vão ser muito mais adequados ali entre consumidor e empresa do que aquela exploração de massa ali que acontece muitas vezes, né? Realmente muito interessante. Você falou de novo, a palavra-chave é respeitar os limites. Eu acho que esse é o ponto-chave. A gente respeita os limites e está tudo certo. Você poderia dar uma geral sobre o que são exatamente os dados sensíveis? Quando a gente fala de dados sensíveis, o que quer dizer exatamente? Eu estou tentando esclarecer para mim, espero também para quem for ouvir, essa questão dos limites que você falou, né? Então, não é não fazer mais nada, a gente fecha tudo, não. Tem que fazer dentro dos limites. Então, para entender esses limites, a gente precisa entender algumas definições também. O que são os dados sensíveis que a gente lê tanto? Bom, os dados sensíveis, então, a gente tem os dados pessoais, que é o genérico ali, né? Tudo é dado pessoal, tudo que pode identificar uma pessoa é dado pessoal. O dado sensível, ele é aquele que identifica a pessoa e que pode gerar alguma discriminação. Então, por exemplo, a minha orientação sexual, minha orientação religiosa, política, algum dado médico, biométrico. Então, esses dados são considerados sensíveis porque, obviamente, podem causar uma discriminação, preconceito. Então, eles têm que ser tratados com muito mais cautela, né, do que os dados normais ali que a gente está mais habituado. Então, por exemplo, uma empresa que tem conhecimento ali que um funcionário é portador de HIV, se ela deixa vazar esses dados, esse funcionário começa a sofrer preconceito, discriminação, alguma coisa do gênero, essa empresa com certeza vai ser punida. Né? Então, é importante saber, na verdade, alguns princípios da lei são muito interessantes e são realmente princípios básicos, que é o princípio, por exemplo, da necessidade. Então, se você está fazendo ali uma coleta de dados para uma empresa de automóveis, por exemplo, como eu dei o exemplo antes, é necessário você saber meu tipo sanguíneo? Não, né? Então, tem que ter essa adequação ali. Por que eu estou coletando esse dado? Ele é estritamente necessário para o meu negócio? Então, o que vai acontecer realmente é que os dados vão ser colhidos de uma forma mais específica para aquela finalidade, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma compra num e-commerce, e aí eu vou preencher o cadastro ali no final e me pedem o nome da sua mãe. É necessário o nome da minha mãe? Não é necessário. Então, é isso que as empresas vão acabar aprendendo ali, né? Elas vão começar a se focar nos dados realmente necessários para desenvolver as suas atividades e deixar para lá algumas questões ali que não tem muito interesse naquele momento e que as pessoas, inclusive, se intimidam um pouco e não se sentem à vontade, né, de responder e de passar tanta informação assim. Entendi. É bom, como sempre, cada coisa que muda, né, pode ter uma ameaça, pode se tornar uma oportunidade. Como você falou, se a gente fizer as coisas certas, acaba até otimizar o nosso trabalho, né? Acaba não tentando entrar em contato com pessoas que de qualquer forma não se tornariam nossos clientes, né? Então eles ficam menos incomodados e a gente otimiza o nosso tempo também. Eu acho que talvez, bom, isso aqui pode ser também para outro momento, mas talvez a gente poderia até chegar a definir quais são os tipos de nicho de mercado, né, que poderiam ser mais impactados, porque pela conversa que a gente teve, eu penso, talvez os segmentos B2B talvez sejam menos impactados, porque realmente eles não precisam, né, nem para fazer futuros upsell desses dados sensíveis. Agora já um segmento B2C tem que ficar mais, né, tem que ter mais cuidado, mais né? atento, Acho que seria com interessante, certeza. acho que seria até interessante, né, depois talvez marcar outro papo especificamente sobre os segmentos. Eu acho que para hoje, eu acho que é suficiente, né? Até para não colocar muita coisa, muito conteúdo. Muita informação, né? Então eu acho que até vamos, a gente pode, como eu falei, remarcar talvez outro papo que eu achei muito legal, muito gostoso. Você tem alguma coisa mais importante, crítica, chave para acrescentar antes de fechar o nosso papo?
Eu acho que a gente falou ali o básico, né, que as pessoas têm que entender. O importante é o seguinte, que eu tô vendo os clientes, as pessoas estão muito agitadas, estão em pânico. E não tem que ter pânico. Para tudo a gente arruma um jeito, para tudo a gente consegue adequar, e para isso existem os profissionais adequados, logicamente, né, para auxiliar, enfim, fazer uma consultoria. Então, não criar pânico, porque é muito recente ali, né, ela entrou em vigor agora, é, e simplesmente começar a agir, né? Uma outra coisa que eu também não citei antes, que as sanções administrativas, acho que eu não citei, vão ser aplicadas a partir de agosto de 2021. Então, Ah, em muito tese, a bom, gente isso é tem ali importante. um ano, Ah, tá. tá? Mas lembrando que existe já, né, as ações judiciais que podem acontecer, mas a fiscalização e as sanções administrativas vão ser aplicadas daqui a um ano, em agosto de 2021. Então, o importante eu acho isso, é a empresa se conscientizar que realmente é uma nova realidade ali, tem que respeitar as pessoas físicas, tem que respeitar o consumidor e se adequar, mas vai poder continuar trabalhando, vai poder continuar usando o seu banco de dados, vai poder passar o banco de dados, vai poder fazer tudo normalmente, desde que haja respeito à pessoa, né, aos titulares e obedecendo às regras da lei ali, que vem, a meu ver, vem só para beneficiar, não vem para mitigar, para, enfim, deixar de girar os negócios, né? Pelo contrário, talvez, como você mesmo falou, os negócios vão girar até de forma muito mais dinâmica, muito mais concentrada. Com certeza. Ana, muito obrigado. Só para terminar, se alguém quiser mais informações, né, pessoalmente, entrar em contato com você, você quer dar o seu site, o e-mail, algum contato, alguma coisa, para alguém poder entrar em contato para saber mais de alguém que sabe, e não de mim, né? Porque se alguém pergunta para mim, Não, vou passar para você. você tem bastante também, porque É, você também, é, lógico, como profissional da área de marketing, tá super informado e é. tudo mais. Bom, se alguém quiser entrar em contato, tem o telefone o 11 41912121 e o site é o www.orlando-botter.com. Ótimo. A Tá? Que é o gente vai. nosso site, tem todas as informações lá de e-mail, de WhatsApp e tudo isso. Ótimo. Espero ter ajudado. Com Quando quiser, certeza. a gente marca mais uma, porque logicamente esse tema ele é muito extenso, né, para a gente falar É. assim rapidamente, mas a gente acho que conseguiu dar uma visão geral mesmo do. Com certeza. Eu vou colocar o link do site na descrição e eu gostaria muito de ter mais dois papos, aliás. Um focado no legítimo interesse e o outro Uhum, focado nos segmentos, no impacto nos segmentos de mercado. Acho que isso aqui vai ser interessante porque para ajudar, acredito, quem está ouvindo, quem está lendo, né, a se identificar mais, né, para saber mais quais são as dúvidas que tocam mais de perto. Tudo bem? com certeza. Marcamos quando quiser. Muito, Agradeço aí a oportunidade, o convite e estamos à disposição. muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Até, tchau.